início disso tudo, lá em 1920, a Alemanha estava passando por um momento de muitos tumultos sociais, políticos e econômicos que estavam ligados diretamente com a Primeira Guerra Mundial, já que a guerra tinha aumentado, as dívidas da Alemanha, e isso acabou levando a uma desvalorização da sua moeda. Na época, havia muitos movimentos políticos que estavam tentando derrubar esse novo governo, que era a Nova República. Durante esse período, surgiu o Partido Comunista e o Partido Nazista. Os nazistas, junto com o seu líder, que era Adolf Hitler, tentaram tomar o poder de forma violenta. E esse golpe ele acabou fracassando e ficou conhecido como o golpe da cervejaria. E a partir disso, eles concentraram todos os esforços para conseguir vencer as eleições. Como que estava a situação econômica na Alemanha? Ela estava passando por uma grande crise. E essa crise ela era chamada da Grande Depressão. E o governo ele não conseguia resolver esses quesitos que estavam acontecendo na sociedade. Aí que vem o destaque do Partido Nazista e eles começaram a fazer alegações que diziam que os judeus e os comunistas eram os principais responsáveis por essa grande crise que a Alemanha estava vivendo. Com isso tudo acontecendo, o Hitler ele queria ser nomeado chanceler. No início, o presidente da época acabou negando, mas depois ele acabou cedendo. E aí, em 30 de janeiro, meu aniversário, 30 de janeiro, só que o dele, 30 de janeiro de 1933, Hitler acabou sendo nomeado chanceler. Ao ser nomeado, ele não se tornou ditador de forma imediata, porque a Constituição da Alemanha ainda estava em vigor. Só que ele se juntou junto com outros líderes nazistas, as leis existentes naquela época, acabou destruindo a democracia da época e criando uma ditadura. Aí, como se não pudesse piorar, o presidente que havia nomeado Hitler morreu. E aí, daquele momento em diante, o Hitler passou a ser o ditador da Alemanha. Oi, eu sou a Alissa e eu vou falar sobre a queda do nazismo. A Guerra de Berlim, ela marcou o fim da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. E no dia 16 de abril, os soviéticos iniciaram os ataques contra as posições defensivas da Alemanha nas proximidades de Berlim. No combate, mais de 1.200.000 bombas foram lançadas pelos canhões soviéticos. Quando a cidade foi oficialmente invadida no dia 25, os soviéticos aos poucos foram tomando a capital da Alemanha. Se iniciou um frenesi de ataques contra a população local, contando com saques e estupros em massa. Adolf Hitler passou os seus dias finais no abrigo subterrâneo e ele e sua esposa acabaram cometendo suicídio, ele com um tiro e ela tomando ácido, quando os soviéticos conquistaram o parlamento no dia 30 de abril de 1945. Com a morte de Hitler, o poder da Alemanha foi assumido por Karl Dönitz, que assinou os termos de rendição incondicional no dia 2 de maio de 1945. Com isso, a Alemanha foi ocupada e invadida pelos aliados em zonas de influência. E a cúpula do Partido Nazista enfrentou as acusações dos crimes cometidos durante a guerra, sendo o principal o genocídio contra os judeus. Entre as consequências do fim da Segunda Guerra Mundial está o fim da Alemanha nazista e a libertação dos territórios ocupados por ela. A libertação dos campos de concentração, a prisão de muitos oficiais que conduziram essas operações, os efeitos da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki e também a formação da ONU. Agora eu vou falar um pouco sobre o Holocausto. O Holocausto foi um genocídio cometido pelos nazistas no cenário pré- e Segunda Guerra Mundial, onde vitimou mais de 6 milhões de pessoas, adultos e crianças. Entre os grupos sociais exterminados pelos nazistas estavam os homossexuais, minorias religiosas, partidos opositores e principalmente os judeus. O nazismo foi criado em 1920, após a posse de Adolf Hitler, cuja sua justificativa era que os judeus não eram cidadãos. A perseguição aos judeus foi criada a partir do pressuposto em que a raça alemã era muito superior aos judeus e que todos os males que vinham acontecendo com a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial era culpa deles. A partir da Segunda Guerra, os judeus eram levados aos guetos, que eram lugares que eram cercados por tropas nazistas, onde os judeus viviam em péssimas condições. Logo após, eram levados aos campos de concentrações e exterminados. Eu vou falar um pouco sobre os campos de concentração. Os campos de concentração se espalharam por toda a Europa, com novos campos de concentração sendo criados em locais com muita população judia, homossexuais, feministas, intelectuais poloneses, ciganos e até mesmo deficientes. A maioria desses campos se localizava no governo geral da Polônia, que na época estava sendo dominado pela Alemanha nazista. Na Alemanha, também existiam lugares assim, onde os prisioneiros judeus e de outras classes eram mandados. Só que lá não era desenhado exatamente para o extermínio sistemático. Esses lugares ficavam mais no leste europeu e na Polônia. Lá morriam de péssimas condições e pela própria execução. Também existiam lugares que se dividiam entre extermínio sistemático e aprisionamento.
Eles dividiam as pessoas em dois grupos. Os mais fracos eram mandados diretos para a câmara de gás, onde lá eles morriam. E os mais fortes, eles eram usados para o trabalho escravo. Também existiam campos que eram feitos exclusivamente para o extermínio de prisioneiros. Nesses lugares, uma pouca quantidade de gente ficava viva apenas para recolher os corpos daqueles que morriam na câmara de gás. Uma curiosidade interessante é que os dentes de ouro dos prisioneiros eram recolhidos, fundidos e usados para a confecção de joias, e o cabelo era raspado e usado como tecido para roupas. O transporte desses prisioneiros eram feitos em vagões abarrotados e com péssimas condições sanitárias. A organização deles era feita por uma quantidade significativa de pessoas do Partido Nazista que catalogava cuidadosamente milhões de pessoas que passavam por ali. Oi, meu nome é Bettina e eu vou falar sobre as curiosidades do nazismo, incluindo Hitler e o Holocausto. O símbolo da suástica, conhecida como principal marca do nazismo, era originalmente um símbolo religioso muito importante para várias culturas, dos gregos aos astecas, dos budistas aos... Em 1938, ocorreu a Noite dos Cristais, quando sinagogas e lojas judaicas foram atacadas e vandalizadas, marcando um aumento na perseguição dos judeus. Antes do extermínio em massa dos judeus, os nazistas implementaram a Operação T4, que era um programa de eutanásia que visava eliminar pessoas com deficiências físicas e mentais. Após a Segunda Guerra Mundial, os principais líderes nazistas foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Antes de entrar na política, Hitler tentou seguir carreira como pintor, aplicando para a Academia de Belas Artes de Viena, onde ele foi rejeitado. Hitler sobreviveu a várias tentativas de assassinato, incluindo a famosa Operação Valkyria, de 1944, liderada por oficiais alemães que queriam derrubá-lo. Obrigada por assistir. Nossa,